A palavra de Deus para nós hoje é Marcos capítulo 11, versículos 20 à frente. Com certeza o Senhor vai falar ao nosso coração, vai nos ajudar, na verdade, a nos inspirar ao sucesso, a vencer, né? a conquistar, porque a gente precisa de mais disso e Deus sabe. O texto diz assim, Marcos capítulo 11, 20 à frente. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoastes secou. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Palavra crucial, né? Tendes fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que receberestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. É um toma lá da cá de Deus, né? Bom, amigos, queridos ouvintes do programa A Determinação Profética, não sei em que circunstância você se encontra, não sei. Não preciso saber também, né? Não quero saber. A grande verdade é que a gente precisa de ouvir de Deus algo que a gente tem necessidade de ouvir de Deus. Só de saber que Deus fala já é assim uma riqueza que nos fortalece demais da conta. Só de eu saber que Deus existe e que sempre está trabalhando em prol de cada uma pessoa, isso também já nos dá uma certa confiança que a gente quase se garante. E isso é bom demais da conta. Eu acho isso assim o máximo. Eu descobri que o meu Deus está ao meu alcance. Olha, isso é uma delícia, isso fortalece. A gente tem algumas experiências próprias e de outras pessoas de confiança em Deus. Daniel, profeta, ele disse para o rei, me joga lá dentro da cova dos leões. Não vou fazer isso, vou revogar essa lei. Não, você não vai revogar a lei. Você vai cumprir a lei. Porque se você revogar, você vai se complicar perante esse povo mau. Me joga lá e deixa Deus fazer justiça. Olha, queridos ouvintes, isso não é uma confiança, isso não é uma certeza na presença de Deus? Isso não se chama assim intimidade no relacionamento com Deus? Isso é máximo. Daniel estava muito bem. E então foi julgado. Diz a Bíblia que ele passou das 6 da tarde às 6 da manhã, que era o tempo do decreto, intocável. Ele ficou num canto, os leões do outro canto. Nem perto dele passou. E quando deu 6 horas, o rei mandou tirar a pedra, e gritou lá da boca em cima, Daniel, servo do Deus vivo, será que o Senhor te acudiu, ouviu sua oração e te livrou dos leões? O rei tinha dúvida. Será significa dúvida. E ele responde lá de baixo, tão certo como vive o Senhor, ele estendeu a sua mão, me livrou dos leões e eu estou aqui intocável, vivo. Lindo demais, lindo demais. A diferença toda não está em Deus, está em nós, em cada um de nós. Eu preciso entender isso, se eu estou com intimidade com Deus, se eu estou em comunhão com Deus ou se não. Senão eu fico ouvindo histórias, ouvindo testemunhos, ouvindo falar de coisas que simplesmente eu vou duvidar. Somos assim, né? Passivos de dúvida. O ser humano é muito incrédulo, meu Deus do céu.
cada mensagem que as pessoas, que o Espírito de Deus dá para as pessoas, que elas conseguem descrer disso, conseguem debater, conseguem negar. É um absurdo isso, verdadeiramente. Mas é fato na vida humana que a gente vive. E aqui nós temos o exemplo dos discípulos que, num dia anterior, o Senhor passa num lugar com fome, procura fruto numa figueira e não tem. E então ele amaldiçoa aquela figueira. Nunca mais nasça fruto de ti. Tocaram em frente. No outro dia, quando voltaram, Pedro viu com os discípulos a figueira totalmente seca. E falou isso: Senhor, olha aqui, a figueira que o Senhor amaldiçoou ontem está seca, morreu, até a raiz morreu. E o Senhor Jesus, que era um mestre, está sempre pronto para ensinar, ele solta o versículo 22, que é a chave do segredo, a chave do vencer, do possível, a chave de todas as coisas, e ele diz assim: tendes fé em Deus. Esse versículo pequenininho, queridos ouvintes, é a mensagem para o nosso coração. Um versículo pequenininho, mas com um significado monstruoso de grande. Tendes fé em Deus. Porque a gente vê na contramão as pessoas vivendo sem fé, de verdade. Não é crença, viu, nessa crendice, não. Eu estou falando fé. A palavra fé se define em Hebreus 11:1 como certeza nas coisas que se esperam e convicção nos fatos que não se vê. É um grau de intimidade, de confiança em Deus. Ele explica aqui depois que não é para duvidar, não é para ter dúvida, não é para colocar barreira, não é para permitir nenhuma barreira, porque ele vai contando depois. Se você tem alguma coisa contra alguém, se você tem um problema com pessoas e o Espírito de Deus te tocar, você perdoa, abre mão, ofensas, essas coisas. Porque se você não conseguir se desprender disso, a sua fé também não vai funcionar. Entende? Para a fé funcionar, precisamos de estar livres. Livres. É o que Jesus chama de libertação. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, esse coração que você tem precisa ser livre. Precisa sangrar, às vezes, para botar para fora algumas coisas que não consegue sair simplesmente. O coração, às vezes, fica fechado, né? E não tem como sair, não tem abertura. E é isso que ele está falando aqui. Tendes fé em Deus. E se ele mover você de uma ou de outra maneira, ou do jeito que for, você ceda. Você se humilhe, você se arrependa. Faça o que o Senhor vai estar testificando da sua vida. Porque se você não fizer, você vai continuar com o coração endurecido, e a fé não funciona em coração endurecido. Presta atenção, queridos ouvintes, porque eu acho que essa mensagem vai pegar você de chopa, vai pegar você de cara, porque com certeza a nossa fé precisa estar liberada para funcionar. Eu preciso desse grau de intimidade, eu preciso dessa confiança, porque os desafios diários não são pequenos, são grandes. Tem umas certas coisas que eu não posso deixar de ganhar, de receber, de ser abençoado. Eu não posso. Tem um certo tipo de luta que eu não posso perdê-la. Não posso perder. Eu não posso sair derrotado dessa luta, não. Porque se eu sair derrotado, muita gente também será derrotada. Está entendendo? Você está entendendo? Os bloqueios da vida, as dificuldades da vida, as questões da vida requerem que eu e você estejamos assim mais ligados em Deus para essa fé nossa estar funcionando. Porque isso é um segredo que Deus deu. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não vem de vós para que ninguém se glorie. Isso não é motivo de se gloriar em alguém ou em alguma coisa. Faz a gente se voltar para o Senhor. Faz a gente se voltar para o Deus vivo. Quando passa, quando a vitória chega, quando a bênção
consegue, quando a vitória manifesta, a gente glorifica a Deus. Obrigado, Senhor, porque deu certo, o Senhor julgou a minha causa, o Senhor pôs a mão, o Senhor mandou seus anjos, o Senhor proveu, o Senhor, e a gente cresce nisso. Eu sou o problemático aqui, eu que sou o que vive em dificuldade. Então eu tenho que me curvar perante o Senhor, porque o Espírito de Deus que promove isso vai mover, vai tentar de todas as maneiras destravar seu coração, destravar sua vida. No decorrer dela a gente vai angariando, infelizmente, esses pontos negativos, né? Nós vamos nos amarrando em pessoas. Fulano que fez, Beltrano que falou, Ciclano que não sei o que, Zutano que não sei o que mais. Nós ficamos alienados a pessoas, dependentes. Aí o Espírito de Deus não tem liberdade, o dom não consegue fluir, a fé não aparece, porque nós estamos alienados a alguém. A alguém que nós temos um problema. Aqui diz o texto, ofensa, tristeza, tem que perdoar. Quando estiveres orando, tendes alguma coisa contra alguém, perdoa. Porque senão, se você não conseguir perdoar, nem eu, o Senhor também não vai conseguir me perdoar, porque é uma mão dupla, toma lá da cá. É assim que Deus trabalha. Deus não quer só dar o que você pede. Não, ele também precisa usar esse instrumento, esse motivo, essa questão da causa, para nos abençoar. Porque muito maior do que receber uma bênção é ser liberto por causa dela. Muito maior do que dizer, Deus proveu um recurso que eu estava orando, que eu estava pedindo e tal. Mas muito melhor do que esse recurso é quando ele destravou seu coração, alienado a alguém, por tristeza, por mágoa, por ressentimento, por angústia, por ódio, etc. A lista é muito grande. São vidas que no inteirinho da nossa vida nós nos embaraçamos com elas. Alienado a alguém, por tristeza, por mágoa, por ressentimento, por angústia, por ódio, etc. A lista é muito grande. São vidas que no inteirinho da nossa vida nós nos embaraçamos com elas. Agarramos com esse, agarramos com aquele, né? A nossa vida passa uma cordinha, amarra. Ficamos alienados a tal pessoa que falou, que fez, que não sei o quê. E é isso que o Senhor está dizendo, perdoa. Se liberte, se solte, desata esse nó aí, solta essa corda, deixa a sua vida liberada, abre o coração, deixa sangrar. Pastor, mas eu estou sofrendo, tudo bem, mas solta. Porque o resultado disso vai ser bênção na sua vida, vai ser vitória e mais vitória na sua vida, vai ser milagre que vai acontecer, vai ser porta que vão se abrir, porque está escrito aqui, tendes fé em Deus. Não existe fé em Deus alienado a outros, alienado a pecado, a problema, a dificuldade, a crise, esse coração envenenado, né? Coração contaminado, coração problemático. Não tem jeito. Ninguém caminha no campo da fé embaraçado em pessoas. E não tem que também exigir que as pessoas venham até você para consertar. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando que o seu coração precisa ser de perdoar. Não é ser perdoado. Ser perdoado é uma consequência. Mas é perdoar. É se livrar de tal obstáculo, de tal falha, de tal erro, de tal dificuldade, de tal espinheiro. Sai daí. Quando a gente vive, a gente vai vivendo um dia, um ano, anos, a gente descobre que passamos por muitas situações difíceis, que se pudéssemos voltar atrás, faríamos diferente. Mas não pode voltar lá atrás, porque a vida segue para frente, não é para trás. O que você tem que fazer é entender isso. Se você está pedindo a Deus uma bênção, uma resposta, uma vitória, se você descobriu que depende de Deus para continuar vivendo,
Deus também está dizendo, mas você precisa de liberar o perdão, você precisa de se sarar, você precisa de se libertar para você sobreviver. Que não adianta eu te dar uma resposta em oração se você continua preso a alguém, preso com ódio, preso com decepção, preso com tristeza, preso com mágoa, com ressentimento, contando a mesma história para os outros há anos. Fulano de tal, isso, Beltrano aquilo, Zultano aquilo. Você tem que se libertar disso. O coração seu está mais um campo de guerra do que tudo. Sai daí. Porque a Bíblia também fala, e é o Senhor Jesus que fala, a boca fala do que o coração está cheio. É só reparar o seu vocabulário diário, é só reparar os seus comentários, que você vai descobrir como é que está o seu coração. E como é que vai fluir uma fé aí de dentro. Jesus falou que tendes fé em Deus. O milagre que eu fiz, vocês também poderão fazê-lo. O milagre que eu fiz, abençoando ou amaldiçoando a figueira, vocês também poderão fazer. Eliminar essas árvores que não dão fruto da sua vida. Eliminar essas coisas que não pode ficar no caminho. Sabe, queridos ouvintes? Porque quando a gente não assume esse papel de servo, de serva, de homem e mulher de autoridade, bem posicionado em Deus, a gente vai enroscando em árvores que não dão fruto. A mente da gente fica cheia de árvores que não dão fruto. O coração da gente fica cheio de árvores que não dão fruto. A vida da gente fica cheia de árvores que não produz fruto. Travado. Andando em círculo. Sem prosperidade, sem saúde, sem alegria, sem prazer. A mente sempre acusando, o coração sempre apanhando. É uma desgrama isso. Agora o Senhor Jesus está dizendo, tendes fé em Deus. Vocês precisam entender que o que eu fiz com essa figueira, vocês também terão que fazer. Porque se vocês não eliminarem as figueiras que não dão fruto da vida de vocês pelo dom da fé, pela intimidade com Deus, elas vão crescendo e você vai procurando fruto aqui, fruto ali, fruto lá, fruto acolá e não vai encontrar. Você vai ficar cercado de árvores sem fruto. Você vai morrer, você vai viver infeliz, você vai viver uma vida de fracasso. Olha como que a profundidade do Espírito leva a gente a entender. Olha como que a revelação do Espírito de Deus abre a mente da gente. Quanta coisa que existe na vida de uma pessoa que não produz fruto e fica lá sustentando. Você fica investindo naquilo, você fica se doando aquilo, você fica sendo obrigado àquilo. Quanta coisa na sua vida não dá fruto e você não tem coragem de eliminar. Ser bonzinho é uma coisa. Agora, ser servo, justo, real e verdadeiramente, é outra coisa. Tem muita gente boazinha que fica deixando um monte de gente rodear a sua vida. Gente que não produz fruto de justiça, de amor, de graça. Né? Tem gente que é só peso. Tem coisas na nossa vida, amigos ouvintes, que é só problema. E você fica zelando disso. Você fica cuidando disso. Você fica pulindo isso. Não, está errado. O que Deus te deu é seu. É para você. Me entende? O que Deus te deu é seu, é para você. Então segura isso, sustenta isso. E usa dessa autoridade que Deus te deu. Jesus falou assim, tendes fé em Deus. Quer dizer que eles não estavam tendo fé. Fica pelejando com aquilo que já foi, pelejando com aquilo que já acabou, pelejando com aquilo que nunca vai dar resultado. Jesus não, Jesus foi positivo. Nunca mais nasça fruto de ti. O que ele fez? Tirou ele da terra, tirou ele da casa, tirou ele da vida. Você não vai ficar inutilmente na minha frente, na minha terra. Você não vai. Está entendendo? Se você não tiver intimidade com Deus, comunhão com Deus, você vai ficar conservando na sua vida, na sua vinha, um monte de árvore que não dá fruto. Só dá prejuízo. Então, amigos, que Deus está te falando o seguinte, adquira a fé. Ouça as revelações de Deus para o seu coração. Algumas serão muito difíceis para você, mas se fazem necessário. Bezetacil ninguém quer, enquanto não precisa.
Verdade de Deus, ninguém vai ter facilidade para entendê-la, não. Porque enquanto não precisa. Enquanto dá para ir levando, vai. Se você achar que deve ir levando, vai levando. Cada vez o preço fica pior. Cada vez a carga aumenta mais. Isso é igual um caminhão. Quanto mais gente puder em cima, vai pondo. Uma hora ele faz assim, pum, quebrou. É a vida. Você tem coragem de eliminar algumas coisas da sua vida que não produzem resultado positivo? Você tem coragem de amaldiçoar essa figueira? Se você tiver, então você precisa de buscar de Deus. Senhor, me dê fé aqui. Me dê fé aqui. Porque eu não entendi o que o Senhor Jesus fez ontem. Ele amaldiçoou a figueira. Eu pensei assim, para que está fazendo isso? Mas quando eu voltei hoje, eu vi a figueira seca, a morta até a raiz. Eu falei, Senhor, olha a palavra que o Senhor liberou ontem, olha o resultado de hoje. Aí Jesus falou assim, vocês precisam de fé para fazer o mesmo. Porque se vocês não tiverem uma fé bem posicionada, vocês vão ficar aí com o coração enganado, coitadinho, tudo certinho, religiosozinho, amigadozinho, não sei o que maisinho, e morrendo, infrutífero, passando necessidade. Porque uma figueira que não produz fruto, não dá resultado em nenhum sentido, só dá prejuízo. E a sua vida precisa ser liberada. Sem a fé, sem essa comunhão com Deus, sem essa convicção, a sua vida nunca será liberta dessas aves que não dão fruto. E em todos os sentidos da palavra, eu estou dizendo. É você que deve saber o que na sua vida não dá fruto. É você que tem que saber. Analisa isso no Senhor, e deixa o Espírito Santo te mostrar, te revelar, para você também adquirir essa fé, para você também ter essa coragem de tomar uma atitude dessa no Senhor. Oh, amigos, sua vida vai passar por uma reviravolta. Você vai ser livre. Oh, coisa boa é ser livre, liberto. Você vai gozar isso também, tá bom? A palavra é para você, é você que tem que ter essa decisão. Segura aí, toma posse. Deus te abençoe. Programa A Determinação Profética. A hora é essa.